Imagine a seguinte situação: você tem uma viagem de férias marcada para daqui a 3 meses. Aí você começa a colocar na sua cabeça que você vai ficar doente quando chegar perto, que você vai amanhecer o dia lá da viagem com dor de garganta, com febre. E aí chega lá o bendito dia da viagem e não dá outra. Você acorda doente, acorda ali da maneira que você profetizou lá atrás. Então, assim, simplificando bastante, essa é a ideia por trás do que a gente chama de profecia autorrealizável. A expressão foi cunhada pelo sociólogo Robert Merton, que elaborou esse conceito no seu livro Social Theory and Social Structure, publicado em 1949. E a ideia por trás é que quando as pessoas esperam ou acreditam que algo acontecerá, então elas agem como se a profecia ou previsão já fosse real. E assim a previsão acaba por se realizar efetivamente. Para provar esse ponto, o Merton estudou alguns casos de bancos que as pessoas começaram a falar que esses bancos estavam em dificuldade de difundir essas notícias. E aí, justamente porque as pessoas falaram isso, esses bancos realmente entraram em dificuldade, porque o desenrolar das coisas acabou levando a isso. Agora, o que pouca gente sabe é que um dos grandes clássicos do heavy metal mundial, a música Iron Man, lançada pelo Black Sabbath no disco Paranoid, de 1970, tem ali, na letra, um conceito de profecia autorrealizável. Essa música ela fala sobre viagem no tempo, sobre apocalipse, uma pessoa que é transformada em um homem de ferro ali, né, Iron Man. Eu vou explicar direitinho todos esses pontos e explicar aqui o que eu quero passar com esse vídeo, que é explicar esse conceito de profecia autorrealizável e como que a música usa essa ideia para colocar na gente uma ideia bem assim apocalíptica, uma coisa meio com horror, né? Que é a tônica que o Black Sabbath sempre quis passar. Sempre foi uma banda que se propôs a trazer temas um tanto quanto de terror, como se fosse um filme de terror, né? E misturando ali um pouco de ficção científica. Então, se você gostou do tema, já deixa o like. Se é fã de Black Sabbath, já deixa o like. Então você tem que deixar o like. Todo mundo fã de Black Sabbath. E vamos pro vídeo. Fala pessoal, eu sou o Gustavo Maiato, sou fotógrafo de shows, jornalista musical. Nesse vídeo eu vou contar um pouco aqui sobre a história da música Iron Man, principalmente focando na ideia da letra da música. Que foi feita lá pelo Geezer Butler, né, o baixista da banda, que na época estava muito, como é que eu vou dizer, estava com a cabeça cheia de ideias sobre ficção científica, vários filmes saindo nessa época. Essa coisa estava fervilhando, assim, né? Essa questão de imaginar como que vai ser daqui a algum tempo, né? O futuro, a ciência, enfim. E essa música saiu aqui, ó. Disco Paranoid. Excelente disco, diga-se de passagem, para mim é o meu disco favorito do Black Sabbath. Temos aqui músicas como a própria Iron Man, temos aqui Paranoid, temos aqui War Pigs. Então, obviamente que esse disco aqui não pode faltar aqui na coleção de nenhum headbanger. Mas voltando aqui para a música, a ideia de Iron Man começou com Ozzy. Ele disse que queria fazer uma música sobre o Iron Man, o herói da Marvel, que havia sido lançado alguns anos antes. E isso foi levado para o conceito de horror com ficção científica na cabeça de Butler. De qualquer forma, essa música fala sobre esse nosso personagem, né, o Iron Man, que na verdade ele era um ser humano comum, como outro qualquer, de carne e osso, e ele acaba indo para o futuro e testemunha o apocalipse, o fim da humanidade. Então ele volta para o presente, né, para onde ele estava anteriormente, e ele tenta alertar essas pessoas de que o fim estava próximo. Então aí começa a entrar o conceito da profecia autorrealizável. Por quê? Porque talvez se ele não tivesse avisado essas pessoas no presente, o curso dos acontecimentos seria outro. Justamente o fato de ele ter avisado foi o que gerou esse desenrolar dos fatos até o apocalipse que ele testemunhou lá no futuro. Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso, mas essa letra realmente tem uma história um tanto quanto confusa. É preciso um pouco de abstração aí, né? Essa questão de viagem no tempo. Ele foi para o futuro e aí quando ele voltou e avisou para as pessoas, isso é que desenrolou o que ele viu no futuro. Mas a música não é tão simples assim, porque quando ele volta, ele acaba passando por um campo eletromagnético. Isso é descrito na música, né? Então, quando ele passa por esse campo, ele fica mudo, ele fica quase sem conseguir falar.
aquele começo da letra, né, que quando o Ozzy fala I am Iron Man, com aquela voz metalizada, eu interpreto que é quando ele está ali perdendo a voz dele, porque a música diz que ele perdeu a voz completamente, então ali ele estava numa transição ainda naquele começo da música. Mas enfim, voltando, né, à história, quando ele volta e avisa, ele não consegue avisar direito, porque ele estava mudo, ele estava num estado de paralisia. Então as pessoas começaram a não levar ele a sério, começaram a virar as cabeças para ele e simplesmente não dar atenção ao que ele estava falando. E isso acaba magoando ele fica sentido, ele fica ali numa situação se sentindo solitário, abandonado. Porque imagina, uma pessoa, né, de metal, como se ele fosse uma pessoa bem diferente do resto. Então as pessoas começam a ignorar ele. E é justamente esse descontentamento dele que faz ele ter uma certa raiva, né, que vai desenrolando. A letra não deixa bem claro como que é esse desenrolar dos acontecimentos, mas no final é como se o próprio Iron Man, é essa pessoa que causou o apocalipse. Então esse é o grande plot twist da trama, porque ele foi no futuro, testemunhou o apocalipse que ele mesmo trouxe, que ele mesmo, enfim, colocou a humanidade nessa situação. Ou seja, foi justamente esse herói, o Iron Man, que virou um vilão. Ele é um herói porque tentou avisar a humanidade da questão do apocalipse, mas no final foi ele mesmo que causou esse apocalipse. Então é uma história bem interessante, né, da gente pensar aí questão de causa e consequência, enfim, uma abstração muito louca aí do Geezer Butler e do pessoal do Black Sabbath, e que vale a pena entender aí para poder a gente tentar pegar alguma coisa para nossa vida. Inclusive o Geezer Butler explicou ainda mais sobre o que ele quis dizer. Ele falou assim: ele ainda tem um cérebro humano e quer fazer o que é certo, mas eventualmente suas próprias frustrações na forma pelo qual a humanidade o trata levam essa criatura a tomar medidas extremas. É quase um grito de ajuda. Então na nossa vida a gente também passa por profecias autorrealizáveis em menor ou maior escala. Quando a gente coloca uma crença na nossa cabeça, né, de que no futuro algo vai acontecer, então as nossas ações acabam se condicionando para isso. Isso pode ser usado para o bom ou para o mal, né? Se você colocar na sua cabeça que algo bom vai acontecer, segundo, né, essa ideia da profecia autorrealizável, os acontecimentos irão, de certa forma, se moldar para isso realmente acontecer. E no final das contas, essa música não deixa de ser uma temática de horror, né? O apocalipse aconteceu, a gente está presenciando ali um cara que volta para o presente e ele mesmo desencadeia essa destruição. Então esses temas de destruição e de horror, eles são muito presentes, não só aqui no Paranoid, mas em todos os discos do Black Sabbath praticamente. Você tem ali, principalmente no início da carreira da banda, né, você tem ali muito essa questão do horror, né, de querer chocar as pessoas através do horror, como os filmes sempre fizeram historicamente, filmes de horror. E não custa nada dizer, né, lembrar que foi justamente esse pessoal aí lá nos anos 70, né, o Black Sabbath, principalmente o Black Sabbath, né, que iniciou essa linha, né, de temas dentro do heavy metal que proporcionou o aparecimento de bandas de death metal e de black metal nos anos seguintes. Então a gente tem aí uma questão evolutiva, digamos assim, né, entre aspas, né, da linha de história do metal, que começou lá no Black Sabbath e desencadeou nessas bandas, e até hoje essa temática, né, esses temas mais sombrios assim, fazem muito sucesso. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha e compartilha também com as pessoas que você conhece, que são fãs da banda. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.